gente. Que bom que vocês estão aqui ainda. Vocês já imaginam o que eu vou falar, né? Pois é, exercícios. De novo, vocês podem fingir que tem uma voz do além falando com vocês, enquanto vocês vão desenhando aí. E bora. Esse vai ser assim. Faz um pontinho bem no meio da folha. Então, esqueci de falar, mas para esse é bom pegar uma folha zerada, uma folha mais limpinha. Daí, você vai contornar esse pontinho que você fez no meio. Mas com uma forma meio regular, assim, tá vendo? Não é para ser um círculo bonitinho, não. Inventa uma meleca aí. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Vai fazer outra dessas, um pouquinho mais para fora. E aí, começa a graça da coisa. Nessas partes assim, em que as curvas são mais fechadas e mais acentuadas, você vai passar mais perto da linha anterior, entendeu? Assim, ó. Aí, de novo, aí, e assim vai. Depois, se começar a ficar muito igual, elas começam a ficar meio impossíveis, daí você pode inventar outras curvas, assim, para começar de novo, ó. Do nada. Uou! E, bom, assim vamos. Vamos então voltar para aquela conversa boa? A gente tinha parado falando do... esse aqui. Em relação ao erro, vamos já começar deixando bem claro isso aqui. Uma das coisas que desenhar certamente não é. Desenhar, gente, não é produzir uma obra. Por incrível que pareça. Desenhar não é fazer uma obra de arte perfeita e finalizadíssima para você pendurar na parede, dar para sua avó no Natal, vender na feirinha. Desenhar é uma atividade sem um final, sem uma conclusão. Quando você ouve alguém dizendo, por exemplo, eu corro, você provavelmente não imagina que ela quer dizer que ela põe o tênis uma vez por ano para já correr a São Silvestre, né? Você provavelmente imagina que ela acorda cedo todo dia, ou no fim da tarde, como as pessoas preferem, e corre. Que ela tem o hábito de correr, né? Eu corro, mas por aí eu acho. E desenhar é a mesma coisa. Eu desenho. Precisa significar eu desenho todo dia, eu desenho sempre que dá. O desenho é uma prática presente na vida. O desenho é um hábito, uma vontade, um plano. Eu mesmo, por exemplo, por muito tempo tive essa sensação de que para dizer para as pessoas que eu desenho, eu teria que ser capaz de provar, sabe? Poder mostrar para a pessoa um desenho complexo, com jogo de luz e sombra elaborado, ou um retrato de alguém conhecido, famoso, que aí a pessoa ia pensar, aí sim, esse cara desenha, hein? Esse tem o dom, que é uma outra questão que a gente vai falar já já também. Não é à toa, inclusive, que tantos e tantos desenhistas fazem retratos de gente famosa, como você já deve, né, ter notado. Muita gente, inclusive, até se especializa nisso, porque é exatamente isso que vai convencer as outras pessoas de que ela sabe desenhar. E aí, gente, que eu também passei muito tempo achando isso, que eu precisaria fazer uma coisa muito boa no sentido do que o mundo acha que é bom, do que o mundo acha que é um bom desenho para mostrar. No caso, né, de ter que provar de alguma forma que eu desenho e que o tempo que eu disponho para essa atividade vale. E essa é uma parte muito cruel desse esquema todo. Primeiro porque, infelizmente, a gente realmente se sente muito inseguro de depositar tempo numa coisa, às vezes dinheiro também, dependendo do tipo de técnica
e de materiais que você está conhecendo e estudando, né? Se as pessoas não reconhecem aquilo como um investimento válido de tempo, paciência, recursos. Só que, por outro lado, esse tempo nunca vai dar retorno se você não investir tempo e paciência, né? É uma sinuca de bico, como se diz por aqui. E aí, uma das coisas que acontece muito é a galera dar aquela meia desistida. Não desistiu de desenhar, sabe? Mas desistiu de tentar, de treinar, de estudar, de aprender. Daí, lógico, a pessoa se frustra, né? Porque não consegue desenhar que nem o Michelangelo, pegando um lápis uma vez a cada 6 meses. E se a gente para olhar para isso um minutinho, a gente vê que tem muita coisa acontecendo aí. Muitas causas para muitos problemas. Por exemplo, como nós aprendemos sobre os grandes mestres, com várias aspas aí. Por exemplo, a impressão que eu sempre tive estudando esse povo é que eles nunca erravam. E que toda e qualquer vez que eles pegassem um papel e um lápis, ou uma pena, carvão, sei lá o que aquele povo usava, né? Depende da. Enfim. Sairia uma coisa fantástica. Eu tinha a impressão de que tudo que eles faziam, tudo era uma escolha. Tipo, nossa, como os elementos desse desenho são bem distribuídos, como as cores se encaixam perfeitamente, como esse artista conseguiu captar perfeitamente o olhar dessa santa, o jeito que esse cachorro olha o passarinho, por exemplo, é igualzinho como os cachorros fazem de verdade, sabe? A ideia que me foi passada era que tudo que eles faziam era representado pelas, sei lá, pelas mãos geniais de artistas que têm um espírito elevado e pronto. Que olhando para as pinturas, para as obras deles, você consegue perceber como tudo ali é fruto de escolhas, esse que é o negócio, de escolhas sempre acertadas. Como se eles fossem artistas que nunca erravam. Porque, né? Cadê os erros deles? Bom, de uma certa forma, eram escolhas cuidadosas e acertadas. Mas, no sentido de que eles tinham um plano. Eles tinham uma coisa em mente que eles queriam dar um jeito de fazer aparecer no papel. Ou na tela, etc. E aí que tá a parte que eu tive que descobrir só depois, a duras penas. Que eles faziam escolhas, claro. Mas essas escolhas eram conhecidas, elas eram traçadas, vividas, experienciadas, entendidas, sofridas, absorvidas e manifestadas, e por fim, elas eram controladas e dispostas, apresentadas lá na obra final e tudo, tudo através do erro. Qualquer quadro desses que hoje estão lá em museus prontos, lindos, né, dos grandes mestres da pintura e tal, todos, todinhos, foram feitos a partir de uma série de estudos. E estudo é, claro, quando a pessoa estuda. Só que nesse caso, não é só lendo, pesquisando, né? O que a palavra estudo quer dizer em termos artísticos é teste. Estudos são testes. Todas aquelas experiências que se faz antes de colocar a tinta na tela, 1, 2, 3 valendo, sabe? Testes de cor, testes de narrativa, por exemplo, vendo se essa é a melhor forma de colocar, de encaixar todos os personagens da cena, testes com materiais e tal, testes de forma. Tem uma história, inclusive, que eu acho fantástica a respeito de estudos, não sei se vocês conhecem, que eu acho que em 1482, por aí, antes de 1500, o Da Vinci, Leonardo, chegou um dia pro Duque de Milão, não lembro o nome do homem, e falou: cara, sabe o que ia ficar massa na frente aqui do seu castelo? Uma estátua. De quê? Do seu pai. Olha só, empinando um cavalo, guardando aí o castelo, vigiando o castelo de noite, e o Duque: ó, que massa, bora, vamos sim, mas assim, papai, né? Estátua do papi defendendo o castelo tem que ser respeitosa. Não pode ser
um bibelôzinho, né? E o Da Vinci, claro, boto fé. 60 toneladas de bronze nessa estátua, o que você acha? Tá bom? E o Duque, ô Leozinho, estamos ridicando bronze aqui agora? Põe 80 aí. Enfim, eu não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas o plano era fazer uma estátua de 80 toneladas de bronze na entrada do castelo do Duque, que representaria o pai dele protegendo o castelo. Daí, o Da Vinci ficou um bom tempo estudando cavalos, visitando estábulos, analisando a anatomia deles, entendendo as articulações, como eles se movimentavam. Assim, por um bom tempo, eu quero dizer 17 anos. Vejam bem, essa história é verídica, vocês podem pesquisar. Por 17 anos da vida dessa pessoa, uma das principais atividades dele era estudar cavalos através do desenho. E aí, assim, primeiro, como que pagava as contas? Né? Adivinha? Exato, o Duque. A arte era um negócio caro naquela época, cara. Eu imagino, porque, né, além de pagar 80 toneladas de bronze, tinha que pagar a vida do homem de 17 anos. Sim, até eu ficava o dia inteirinho lá, olhando cavalinho para lá, cavalinho para cá, cavalinho bebendo água, enfim. O que a gente pode tirar dessa história? Primeira coisa, o que ele ficou fazendo por 17 anos? Ele ficou errando. Porque mesmo se ele acertasse e o desenho ficasse muito bonito e anatomicamente e esteticamente corretos, perfeitos, não importava. O que importava era só a estátua. E é exatamente para isso que servem os estudos, para ter um lugar seguro para errar. Nem interessa se o estudo fica bonito ou não, exatamente para você não precisar se preocupar com isso e poder errar livremente. Então, o erro não é só esperado, não é perdoável, entende? Eu não estou aqui querendo dizer que tudo bem errar. Eu estou dizendo que é para errar. É para errar. Erre. E 2. Nada, ninguém, nunca, por nenhum motivo, de nenhuma forma, vai tirar o que ele aprendeu por 17 anos estudando cavalos. E o que é muito bonito também é que ele não só aprendeu a desenhar cavalos, ele com certeza refinou as habilidades dele de representar coisas que existem lá, 3D, no mundo, só que no papel, usando risquinhos, né? Ele refinou as habilidades de desenhar seres e objetos em movimento. Ele refinou as habilidades dele de passar horas respirando cocô de cavalo. Ele muito provavelmente ficou tanto tempo convivendo com esses bichos que ele deve ter começado a imaginar os cavalos fofocando sobre ele. O que com certeza foi também um refinamento das técnicas narrativas, né? Enfim, ele estava 17 anos mais preparado para desenhar absolutamente qualquer coisa. 17 anos mais preparado para ser qualquer tipo de artista que ele quisesse. Ele refinou quem ele era e ficou 17 anos mais próximo de virar o Leonardo da Vinci, de quem a gente está falando agora, 500 anos depois desses cavalos tudo. Inclusive porque, e essa para mim é a melhor parte da história, assim, na minha singela opinião, que depois desses 17 anos, sempre enfatizando esses 17 anos, se preparando, ele finalmente entregou um modelo de argila de como ficaria a estátua. E o Duque? E o Duque? Léo, cara, ó. Então, cara, não vai rolar, bicho, porque... Por quê? Começou uma guerra aí, cara, com os franceses. E aí, o que acontece? Eu vou precisar do bronze, cara. Vou precisar fazer canhão, uma pá de canhão. E aí vai bronze, né, cara? E não vai ter pro cavalo, nem pro meu pai. Enfim, 17 anos e a estátua não aconteceu. E assim, como eu disse, a gente está falando de Leonardo da Vinci, talvez o nome de artista mais falado, ouvido e escrito e lido no mundo inteiro, em todos os tempos. Ele não deixou de ser famoso e historicamente importante porque ele não fez essa estátua, essa obra completa e finalizada. Mas eu diria
que 17 anos dedicados a estudos, a erros, tem uma parte em como ele chegou lá. É isso, gente. Desenhar se faz errando muitas e muitas vezes, e muitas vezes fazendo isso que a gente está fazendo. Os desenhos que mais rendem na vida são os que você faz sem medo de errar. Essa é uma receita, não tem outra coisa. Quer aprender a desenhar? Joga a sua borracha fora. Para de querer tentar consertar um desenho. Não se apaixone por acertos e não se confunda com erros. Eles não estão aí para te ajudar. Eles são uma parte incontornável do processo. Lembra disso. Encerrar uma obra, um desenho, dar ele por finalizado, é só a oportunidade de desocupar a sua mão e a sua mesa para o próximo desenho. Rascunhar, estudar, são vários nomes para isso, mas o que eles querem dizer mesmo é errar. Ter um lugar seguro para errar. Eu vou errar o quanto eu precisar agora, errar sem medo, que é o único jeito de acertar depois. Para daí sim pegar e enquadrar, se você quiser. E gente, acabou. É isso, tchau. O último a sair apaga a luz. Mentira, tô aqui. Mas é só isso mesmo. É só isso mesmo. Desenhar é isso. Errar. Esse curso só continua porque é fácil de falar isso. Você já até deve ter ouvido isso uma ou algumas vezes, mas sem colocar a lanterna na cara das travinhas que impedem a gente, né, de sentir isso como uma realidade, fica difícil acreditar completamente. Vamos aproveitar aqui a pausa para mudar de exercício. Para aliviar aí, para você que deve estar já com a cabeça fritando, esse é só desenhar formas. Círculos, quadrados, triângulos, hexágonos, que são, né, aqueles com 6 lados, né? Estrelinhas, só que não aquelas cruzando assim, só a linha de fora. Assim. Só isso. Só que muitos. E pode ficar nos mais simples também, se você quiser. Círculo, triângulo e quadrado. Para esse não tem problema. Para esse também é bom ter uma folha com espaço. Tá? É para ser muitos mesmo. Para você se jogar, fica à vontade. Então, continuamos na missão de abrir cadeadinhos. E vamos falar do dom agora. O dom que as pessoas falam é outro problemão. Para quem quer desenhar, essa todo mundo conhece, né? Sem dúvida. Eu acreditei nisso por muito tempo. Que é necessário ter talento ou dom para desenhar. Essa, cara, é uma das maiores armadilhas, clássica, tanto para iniciantes quanto para quem já desenha faz algum tempo. Acreditar que existe um talento que a pessoa, que a gente já ganha, sei lá de onde, ou uma espécie de facilidade com a qual a gente já nasce. E a questão nem é se isso é verdade ou não, se alguém nasce ou é predestinado de alguma forma, né, às artes ou ao desenho. A questão é que, independente disso, se você não desenhar, não tem desenho, né? É muito simples, é só isso. Isso de a pessoa ter um dom, um talento, uma predisposição a alguma coisa, principalmente algo tão bonito como criar, isso é bom, né? É uma coisa bonita. É bom, eu acho muito bonito. E você pode acreditar nisso ou não, mas aqui nós vamos falar de como isso pode se transformar em um empecilho, um obstáculo para o nosso desenvolvimento artístico e criativo. Quando a gente é pequeno, bem criança, as pessoas ao nosso redor, né, os adultos principalmente, ficam quase que procurando, né, talentos na gente, assim. Ah, esse menino fala muito bem, vai ser orador. Ah, essa menina resolve todos os problemas da turma, vai ser diplomata. Ah, essa menina rabiscou a tela da TV com um marcador permanente, vai ser artista.
E o primeiro ponto está relacionado a isso, a associação que as pessoas fazem entre qualidade e técnica. Uma ideia que eu acho que até a gente já comentou, né, por aqui. A qualidade de uma obra e o rigor técnico apresentado nela é como sendo a mesma coisa. O que eu quero dizer? Em todos esses casos tem um critério, né? Ah, a criança faz isso bem. Mas o que é bem? E qual o critério, né? A medida usada para diferenciar esse fazer bem de um fazer mal ou fazer mais ou menos. No caso dos desenhos, exato, como você deve ter já chutado, o realismo. Mesmo que seja um realismo, né, rudimentar e simples, realismo de criança. Ou seja, a gente está reforçando na criança que é isso que importa na prática do desenho, desenhar de forma realista. E muitas vezes a gente pode estar podando toda uma diversidade de manifestações criativas que a criança poderia ter a partir do que ela faz desenhando. E que é isso que vai medir a qualidade do desenvolvimento dela como artista. Mas, como a gente tem conversado, né, aqui existem muitas outras formas de desenhar, por exemplo. Tem muitas crianças que fazem desenhos quase irreconhecíveis, assim, figurativamente falando, né? Figurativo no sentido, significa aquele negócio de desenhar objetos como eles se parecem no mundo, como a gente enxerga eles, né? Por exemplo, desenhar uma cadeira, um ovo, né, um pássaro, enfim. Então, as crianças, né, algumas podem desenhar de forma quase reconhecível, assim, tipo, sei lá, abstrata, né, como aquela da samambaia que eu falei, que parecia uma samambaia, mas era eu. Mas quando ele vai te explicar, essa criança, né, quando a criança vai te explicar o desenho, você vê que toda aquela cena tem um enredo complexo, né? Ela te conta de interações que estão acontecendo e a disposição e as cores e as formas, tudo ali que ela está representando, estão interagindo na verdade. E aí, bom, essa criança, ela está certamente desenhando muito bem. Só que ela está focando aqui, ela está com um dos lados daquele nosso triângulo, o da narrativa, muito mais desenvolvido do que os outros. Quando a gente deixa de colocar um deles como mais importantes, né? Pronto. Tem o negócio todo tem outro valor. E isso leva ao segundo ponto principal entre os obstáculos produzidos pela ideia de dom, que é o reflexo da comparação nas outras crianças. A comparação na qual a criança se coloca, uma comparação que é dada e entendida silenciosamente. A da criança que vê a outra coleguinha ser estimulada a desenhar e investir tempo e paciência no desenvolvimento de uma prática. Porque para ela valeria a pena, para ela aquela outra criança, né? Porque ela tem um dom. Para essa criança, a medida fica clara. O que a outra criança faz é desenhar bem, o que eu faço não. E uma história parecida com essa está em quase todo mundo que me fala, que tem a audácia de me falar que não sabe desenhar. Ter conhecido pessoas que tinham o dom de olhar para o que elas desenhavam e pensar que o desenho delas nunca ficaria de nenhuma forma com a mesma qualidade do desenho do fulano ou da fulana. E isso a vida toda. A pessoa continua desenhando, porque de alguma forma ela entende que desenhar é uma coisa incrível em vários sentidos, mas sempre com aquela sombra na cabeça de que ela não sabe. Ela desenha, mas ela tem vergonha de mostrar, desanima de dar continuidade, né, nos desenhos que ela começa. E é meio triste isso, né? É complicado. Você entender o que é ter talento artístico a partir do que a outra pessoa faz, não você. E tá tão errado, porque assim, não funciona assim. Enfim, desenhar é uma das possibilidades de criar. E criar é tudo. Criar é tudo que não é restrição, que não é reativo.
E mesmo assim, a gente faz arte falando sobre isso, sobre esses problemas, e cria para além desses problemas. Criar é infinito e é impossível, como eu disse antes, que você esteja fora disso por qualquer motivo. É simplesmente impossível. Se você sabe escrever, se sua letra é legível, você está prontíssimo para desenhar. E se não é, você pode desenhar falando, você pode desenhar montando, encaixando, você pode tentar desenhar com o pé, com a boca, se a mão é um problema. Tem muita gente que desenha assim. E com isso eu não quero dizer até essas pessoas desenham. Ou se elas conseguem, você também consegue. Porque eu não penso que essas pessoas desenham de um jeito diferente ou inusitado. Né? Eu penso que elas só desenham. Que desenhar é tudo isso. Já é tudo isso. A mão é uma convenção, é uma comodidade. Só. Assim como o lápis. Assim como o realismo. Assim como o dom. Assim como o medo de errar. Desenhar, para mim, não tem a ver com o dom. Tem a ver com o quanto te faz bem. O quanto é importante para você mesmo que você não saiba explicar por quê. E é isso. Só. Erra e deixa as pessoas errarem. Os parâmetros, as regras, os critérios, somos nós que criamos, ou seja, as regras são desenhadas. É só começar. Respirar e se preparar para errar com leveza e com felicidade.